3 truques para tu perder até uns 12 centímetros de barriga, perder peso e se manter tranquila nessas confraternizações de final de ano. Meu nome é Carolina Tain, eu sou especialista na reabilitação da diástase e também habilitada a hipopressivo. E hoje eu venho te trazer aí essas dicas, esses truques, na verdade. Truque pra quem, Carol? Truque pra cá, ó. Pra gente começar a dar uma driblada nessa nossa cabeça, nesse nosso cérebro, tá bom? São truques que eu uso também e que dão bem bom por aqui e eu acredito que por aí também. Eu já tenho um vídeo aqui parecido com esse falando a respeito, mas hoje eu vou trazer truques novos e eu tenho certeza que tu vai poder aí fazer uso de essas dicas e tu vai ter êxito, tá, mulher? Então vamos lá, pega papel e caneta e começa a anotar, sem mais delongas, né? Por aqui vocês sabem que eu falo e eu entrego, né? Então, por exemplo, primeiro truque que eu usaria, eu não colocaria a comida à disposição na mesa. Por exemplo, começou a engatar aqui a garganta. Por exemplo, na minha casa normalmente eu almoço em casa, tá? Então, na minha casa, eu coloco a comida na travessa e trago para a mesa. Eu pararia de fazer isso. Me serviria no prato e traria aquele prato para a mesa e comeria, sem ter a chance de beliscar, tá? Também faria um prato único, ou seja, uma refeição única ali naquele momento, né? Uma refeição única não, mas de uma vez só. Então, comeria aquele meu prato ali e nada mais. Levantaria da mesa, dali a pouco tomaria água e nada mais. Truque número 1. Truque número 2, que ajuda muito também com a questão da glicose. Pega esse truque, essa dica, por favor. Começaria me alimentando em todas as refeições, café, almoço, jantar. Começaria pela proteína, seja ela animal, seja ela vegetal. Então, um exemplo, no café da manhã, eu vou comer ovos, cuscuz, tomar café preto e vou comer banana. Então, eu começaria por onde? Eu começaria comendo os ovos. Ai, mas aí o cuscuz, depois eu vou comer o cuscuz sem ovo? Não, pelo menos metade daquela minha porção de ovos, eu comeria logo de cara. E aí depois o restante eu uniria com o cuscuz, tá? Pra quê? Para me dar mais saciedade ao longo do dia. Porque quando eu introduzo logo o carboidrato de manhã cedo, logo aquele açúcar de manhã cedo, o meu corpo dali a pouco, ele absorve muito rápido aquilo e dali a pouco ele já começa a pedir comida de novo. E não é isso que a gente quer, né? E como não é isso que a gente quer, a gente vai evitar, a gente vai inverter a ordem e aplicar esse truque. Vou me sentir mais saciada, vou estar, né, devidamente mais saciada e vou passar mais tempo sem sentir fome e sem querer beliscar, tá bom? Terceiro truque, todas as vezes que eu sentisse vontade de comer, eu tomaria água. E todas as vezes antes das refeições, eu também tomaria água. Quanto, Carol? Quanto teu coração mandar. Pode ser uma garrafinha dessa, pode ser meia dessa, tá? Tomaria ali aquela água e aí partiria para minha refeição. E aí lembra, eu tomo água, vou comer e quando eu começar a comer, eu vou começar pela proteína. Então aqui já foram 3, né? Como é que eu me manteria tranquila com essas confraternizações? Porque começa a brotar a confraternização. Final do ano, muita gente antigamente tirava férias. Hoje em dia, a gente
a gente vive como se não houvesse o amanhã, né? Como se não houvesse o ano que vem. E ele sempre chega. E às vezes a gente tá com uma conta aí no corpo grande, né? Pesada. Então, o que eu faria se eu quisesse me manter tranquila aí no final do ano nessas confraternizações? Primeira coisa, eu cortaria o álcool, tá? E aí eu tô falando de mim, Carol, tá? Eu não sou a pessoa que bebe, que ingere álcool, enfim. Não tolero e, enfim, não faço. Então, se eu bebesse, eu cortaria o álcool, de verdade, porque ele vira açúcar no final das contas, ele vira caloria, sim, e das bravas. Então, eu cortaria o álcool. Segunda coisa que eu faria um lanche ou então uma refeição em casa, né? Ah, vou sair para jantar, então eu janto em casa. Ai, Carol, para economizar? Não. Para evitar ganhar peso, para evitar aquele inchaço, sabe, aquele problema que a maioria de nós tem no final do ano, que é de enfiar o pé na jaca, né? Final do ano, final de semana, né? Então, eu me alimentaria em casa e aí quando eu chegasse ali naquela confraternização, claro, eu ia beliscar uma coisinha e outra, mas não tô com fome. Então, assim, por quê? Porque eu tô saciada. Lembra, lá atrás, eu tomei água, eu comecei a minha alimentação pela proteína, eu comi comida de verdade, então tá tudo certo aqui, eu já tô alimentada. E aí, claro, eu ia beliscar uma coisinha e outra, de repente tomar uma água, um suco, ou então até uma água com gás com limão, para tirar aquela vontadezinha de comer um doce, tomar um refrigerante, sabe? Dependendo do nível, do quanto eu quero diminuir, eu, Carolina, faria isso, tá? Já me perdi na contagem, mulher, mas agora eu acho que são, que é assim, quinta, né? Que são 5 já. Eu jantaria mais cedo. Então, por exemplo, assim, eu tenho o hábito de chegar em casa, fazer as coisas e aí eu vou jantar para poder dormir. Não. Eu colocaria o meu jantar lá para frente, no final da tarde ali, por quê? Porque eu ia ter tempo de digerir toda aquela comida, ia ter um gastozinho, e aí dali a pouco, à noite, antes de dormir, eu faria só uma ceia, sabe? Uma frutinha, um chá, uma coisa leve para me ajudar a dormir, para que eu possa dormir mais rápido, melhor, evitar os gases e acordar bem, acordar leve. E eu quero trazer para ti, com toda certeza, uma dica, um truque, bônus. Eu faria todos os dias, de manhã e à noite, a massagem na barriga, para melhorar o meu trânsito intestinal, para diminuir inchaço, para fazer assim como se fosse uma drenagem linfática, tá? Para ajudar o meu diafragma, para eu começar a respirar melhor pela minha caixa torácica e não pela minha barriga. Isso daí com certeza eu faria. Então, 2 minutinhos de manhã, 2 minutinhos à noite. Passava um creme ou um óleo e faria essa massagem aí nas minhas costelas para poder diminuir esse meu abdômen, para ajudar. E tudo isso junto, imagina, todo esse combo junto é maravilhoso, sim. E eu tenho certeza que com ele tu pode diminuir medida, tu pode passar o final de ano aí, as confraternizações de final de ano aí, tranquila. E quem sabe adotar esses truques, adotar essas medidas para tua vida, né? Para poder ficar mais leve, para poder ter a glicose sempre ali em dia e para poder se fortalecer mais, porque proteína, ela ajuda a gente a criar músculo e a ter mais disposição, ter mais saciedade, então tudo isso ajuda muito. E água, né? Vocês sabem que água é essencial, tá bom? Então é isso, eu trouxe truques novos hoje e de repente tu pega e junta uma coisa com a outra e ó, só sucesso garantido. Um beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.